Por que o Bitcoin existe? Né? Por quê? Por quê? A resposta para isso é muito simples, tá? Esse vídeo aqui é para pessoas iniciantes, certo? Para pessoa que é iniciante, para pessoa que é leiga, talvez, e ela não consegue entender o que é o Bitcoin. Eu ouvi essa pergunta de uma pessoa. Ela não consegue confiar no Bitcoin pelo simples fato de que ela não consegue entender por que ele existe. Então eu vou responder. Por que o Bitcoin existe? Fazer essa pergunta é a mesma coisa que fazer a pergunta do porquê, por exemplo, a eletricidade existe. Por que o fogo existe? Por que a agricultura existe? Por que a lâmpada existe? Por que o celular existe? Por que tecnologias existem? Quando você pergunta por que o Bitcoin existe, você está perguntando por que essa tecnologia específica existe. Entendeu? E muita gente, ao não entender por que tecnologias existem, acham que Bitcoin é golpe, por exemplo. Ou acham que é uma farsa, acham que tem algum esquema, alguma coisa assim. O ser humano, ele tende a criar novas tecnologias para solucionar seus problemas, certo? A gente faz isso desde o começo da nossa história e até antes, né? Até antes das primeiras formas de escrita, das primeiras formas de marcar a história do ser humano, né? O ser humano já inventava tecnologias. Inclusive a própria tecnologia de, por exemplo, você marcar nas paredes de uma caverna pinturas rupestres é uma tecnologia, né? Você precisa entender o que está acontecendo, ou seja, você precisa matar o animal, misturar o sangue dele com gordura de algum bicho, passar na parede e por aí vai, entendeu? Ou seja, tecnologias existem para resolver problemas dos seres humanos. É um negócio que até aí, beleza, faz sentido, tá? Então, significa, né, por consequência, significa que o Bitcoin resolve algum problema dos seres humanos. Que problema é esse? Certo? Por que o Bitcoin foi criado, né? Qual que é o problema que ele resolve? O problema que o Bitcoin resolve... Então tá. O problema que o Bitcoin resolve é o problema... São alguns problemas, na verdade. O primeiro problema é a diluição da moeda, tá? Para você que é leigo, tá? Nós vivemos num mundo em que existe um problema extremamente horroroso, bem intenso na vida das pessoas, que é qual? As pessoas estão sendo sistematicamente diluídas por todas as qualquer país que você vá, qualquer moeda que você tenha, você está sendo diluído. Se você poupa na moeda fiduciária, você está sendo diluído. O que significa ser diluído? Uma pergunta que faz sentido fazer, né? O que significa ser diluído? Significa que você trabalha, e trabalhar é uma forma de caça extremamente eficiente. O ato de trabalhar, o ato de você gastar tempo da sua vida para receber energia monetária em forma de dinheiro é uma forma muito mais eficiente de caça, tá? Que só é possível justamente pelo aumento de tecnologia dos seres humanos, e aí a gente basicamente evolui exponencialmente, né? Até chegar nesse momento da sociedade onde você consegue trabalhar e ao invés de caçar, ao invés de se expor a riscos extremamente, né, luta corporal com um animal, com um mamute, com um alce, com um cervo, caçar, enfim, batalhas. Ao invés disso, você trabalha no escritório com ar-condicionado, por aí vai, né? Ou seja, sua energia monetária que você trabalha, que você produz, certo? Ela é diluída, porque você acaba poupando essa energia monetária numa coisa chamada moeda fiduciária. E a moeda fiduciária, ela é impressa infinitamente. E por ser impressa infinitamente, o que acontece é que quando você poupa, né, você tem, sei lá, R$ 1.000, esses R$ 1.000 são traduzidos em energia monetária que você criou com o seu trabalho. Tá? Energia monetária nada mais é do que você ter acesso a tecnologias da sociedade, beleza? Então, o Estado, ele basicamente imprime essas moedas infinitamente, e quando você poupa R$ 1.000, o Estado imprimiu 1 bilhão. E esses R$ 1.000 que você poupou agora,
eles perdem valor, porque entrou mais 1 bilhão de moedas na economia, entendeu? Isso se chama diluição, isso se chama senhorinhagem. Você é obrigado a poupar na moeda fiduciária do vagabundo, do bandido, do governo, certo? E o governo, como dono da moeda, possui a capacidade de imprimir essa moeda a hora que ele quiser, na quantidade que ele quiser, no tempo que ele quiser, e por causa disso, ele mantém o poder de compra dele, enquanto você que poupa nessa moeda perde poder de compra, tá? Então, quando você entende isso, você entende que realmente existe um problema mundial acontecendo nesse momento, e esse problema é: precisamos resolver a reserva de valor da humanidade. Nós, como seres humanos, estamos sendo escravizados por políticos em qualquer lugar do mundo. É assim que funciona, tá? O Bitcoin surgiu como uma resposta a esse tipo de abuso de governos, a esse tipo de abuso da confiança das pessoas. Por que ele foi criado? Justamente como uma resposta a isso. Você pode analisar o código-fonte do Bitcoin e detectar se existe algum erro, se existe algum bug, algum backdoor, como funciona. Qualquer pessoa pode fazer isso. O Bitcoin tem código aberto. Ele é simplesmente uma junção de várias outras tecnologias ao longo de 20, 30, 40 anos. Criptografia, chave pública, chave privada, transação P2P, assinatura, assinatura de chaves, né? Blockchain, cadeia de blocos no caso, né? Time chain, ou seja, cadeia de tempo, né? Marcação de tempo ao longo dos blocos, hash, SHA-256, um monte de coisas foram criadas ao longo do tempo, durante 40, 50 anos, tá? Que acarretou na criação do Bitcoin em 2009, tá? O Bitcoin nada mais é do que uma resposta ao abuso de poder estatal feito em cima das pessoas ao longo de décadas. Todas as crises criadas até hoje, a crise de 29, a depressão de não sei quando, o colapso imobiliário de 2008, a crise brasileira não sei o quê, qualquer crise que exista, foi criada justamente porque o governo pode imprimir moeda. E quando ele imprime moeda, ele pode dar crédito de graça, ou extremamente barato, para os amigos dele. Esses amigos, empresas amigas do governo, né, podem melhorar seus processos, podem fazer coisas novas, construir mais fábricas, construir mais tecnologia, enfim. Enquanto as outras pessoas, as outras empresas do livre mercado, né, não podem fazer isso, porque não têm acesso a esse crédito fácil. Então, o que se gera na humanidade é um grande, é um grande grupo de feudos, chamados países, que funcionam num sistema fascista. Pois é, nós vivemos em todos os lugares do mundo um sistema, pela definição, né, se você respeitar a definição das palavras, fascista. Por quê? Porque você tem o governo, você tem as empresas que são privadas, mas são amigas do governo, e você tem basicamente, né, o corporativismo mundial. Quando as pessoas falam, por exemplo, que vivemos no capitalismo, que os Estados Unidos são capitalistas, ou que o Reino Unido é capitalista, a Dinamarca é capitalista, o Canadá é capitalista, não, nenhum desses países é capitalista. Justamente porque não existe livre mercado 100% nesses países. Existe um mercado que é mais ou menos livre, dependendo do país que você está falando, mas esse mercado continua sendo regulado, impostos continuam existindo, a impressão de moeda, que é o principal, continua à flor da pele, bombando forte, tá? E você é obrigado a poupar na moeda do vagabundo e financiar essa porra toda, entendeu? Isso mesmo, até os Estados Unidos não é capitalista. Todos os países do mundo são corporativistas, tá? Inclusive, talvez, né, nas próximas décadas, o primeiro país, tá, que já é uma definição errada, que já não existe na realidade também, o primeiro país do mundo a ser 100% capitalista será provavelmente um país com um campo de terra, né, será provavelmente um espaço de terreno, né, que a gente hoje chama de cidade, ou a gente hoje chama de bairro, ou sei lá o quê, uma cidade privada, uma cidadela, né,
comprada por uma empresa que provavelmente terá como Bitcoin a sua moeda principal ou a sua moeda legal, entendeu? O seu dinheiro, principalmente falando, né? E não um país hoje que a gente chama de país, né? Ou seja, o Bitcoin ele surge como uma forma de se proteger do roubo, do maior esquema de roubo já criado na história da humanidade, que é a moeda fiduciária. Sabe o filme Matrix, onde os seres humanos, né, as máquinas, são basicamente escravos? Os seres humanos são escravos das máquinas no filme Matrix, eles servem como baterias humanas? Pois é, você vive hoje como uma bateria humana para políticos. É exato. Se você respeitar, novamente, né? Essa mensagem ela só faz sentido se as pessoas respeitarem a verdade das coisas, a natureza das coisas, a definição das palavras, né? Muita gente não gosta de respeitar a definição das palavras, o que está lá no dicionário, né? As pessoas não gostam disso e elas ignoram a realidade, né? Se você entende que imposto é roubo, essa mensagem vai fazer sentido para você. Se você acha que existe um certo nível de Estado que vai funcionar, essa mensagem não vai fazer sentido, porque você acha que um certo nível de estupro é legal, um certo nível de abuso é legal, um certo nível de roubo é legal, né? E nisso você esquece que cabeça de pica não tem ombro, né? Pois é, entrou a cabecinha, vai entrar tudo. A questão é, o Bitcoin, ele surge como uma resposta a isso, tá? Mas como é que funciona? Por que ele existe? Simples. Quando você tem agora todas essas junções de tecnologia para formarem o Bitcoin, tá? O que acontece é que agora, quando você compra Bitcoin, quando você troca sua moeda fiduciária para Bitcoin, o que está acontecendo nesse momento, tá? Está acontecendo o seguinte, você está trocando a sua energia monetária que está alocada numa moeda fodida, numa moeda do bandido, certo? Na moeda cocô. Você está trocando essa energia monetária e você está alocando ela para outra forma de energia monetária, que é o Bitcoin. Ou seja, quando você compra Bitcoin, na prática o que você está fazendo é trocando onde sua energia monetária está alocada. Onde a energia da sua vida, onde o tempo de vida que você tem, onde o seu esforço físico e mental está alocado. Você está trocando de sistema, está trocando do sistema Fiat para o sistema Bitcoin. Tá? Dito isso, o que acontece quando você faz isso? Bom, agora a sua vida basicamente deixa de pertencer a políticos, deixa de pertencer a bandidos, a vagabundos, a assassinos, enfim, deixa de pertencer a essa corda maldita, que é o político, e passa a pertencer a um sistema totalmente descentralizado, onde os incentivos econômicos são para as pessoas serem honestas, tá? Mas para isso você precisaria entender também de teoria dos jogos, precisaria entender de... é basicamente teoria dos jogos, né? Porque esse é o ponto, tá? O Bitcoin é um sistema que respeita as regras da matemática. Como assim as regras da matemática? Você tem uma previsibilidade extremamente grande com o Bitcoin. Você sabe quantas moedas vão existir para sempre, desde hoje. Desde a criação do Bitcoin, você sabe quantas moedas vão existir até o final dele. Daqui a 1000 anos, daqui a 2000 anos, sei lá, não sei. Talvez o ser humano crie uma nova forma de energia monetária no futuro, né? Não sei. A questão é, previsibilidade é uma tecnologia que o ser humano criou, tá? Que o ser humano aperfeiçoou, na verdade, e que é extremamente essencial para a sobrevivência de seres humanos, para a melhora de vida de seres humanos. Sabe o que é previsibilidade? É você, por exemplo, não precisar caçar comida, porque você vai no mercado e você sabe que no mercado terá carne congelada. Por quê? Porque lá no mercado tem freezers abaixo de zero, deixando sua carne congelada para ser consumida ao longo dos dias. Isso é previsibilidade. É eficiência na alocação de recursos, entendeu? Quanto mais eficiente é a alocação de recursos dos seres humanos, melhor será a qualidade de vida desses seres humanos, basicamente, né? Mas como assim eficiente? Previsibilidade, como eu disse. Ou seja, agora você sabe que a sua energia monetária não será mais diluída. Você sabe que você trabalha hoje, esse trabalho que você fez hoje será tão importante hoje quanto daqui a 100 anos.
Você entende o poder disso? Isso é absurdo. É absurdo. Você sabe, vou repetir, você sabe que o seu trabalho hoje, qualquer trabalho que seja um trabalho de pedreiro, seja o trabalho de trocar um chuveiro, seja o trabalho de instalar um ar-condicionado, qualquer trabalho, o seu trabalho hoje terá terá a mesma intensidade, a mesma importância para a vida de todo mundo na sociedade, hoje e daqui a 100 anos, daqui a 200 anos. Como é que funciona isso no sistema que a gente vive hoje, que é o sistema fiduciário? O seu trabalho hoje é exponencialmente menos importante a cada dia que passa. Por quê? Porque você é diluído. O governo imprime mais dinheiro e você fica cada vez mais pobre. Porque a quantidade de dinheiro que você tem agora é muito menos escassa, ela é muito menos importante na sociedade. Existem várias outras pessoas amigas do governo que têm mais dinheiro que você e que vão acumulando mais dinheiro que você no que a gente chama de sistema fiduciário, e elas conseguem ter muito mais poder de compra porque elas recebem esse dinheiro antes de todo mundo, como crédito fácil, impressão de dinheiro. O governo imprime dinheiro, manda esse dinheiro para as empresas, para os amigos delas, né? Para os amigos do governo, por meio de crédito, né? Por meio de empréstimo do banco e por aí vai. E essas empresas recebem esse dinheiro e conseguem fazer coisas com esse dinheiro antes desse dinheiro chegar na economia. E depois que esse dinheiro chega na economia, né, ele vai sendo passado de mão em mão, basicamente, finalmente chega em você. Só que quando chegar em você, esse dinheiro já foi espalhado na economia, os preços já se ajustaram, e aí acontece o fenômeno incrível e famoso chamado inflação, que nada mais é do que a expansão da base monetária. Pois é. Então, por que o Bitcoin existe? O Bitcoin existe para você não ser mais um escravo do governo, para você não ser mais um escravo de político vagabundo. Pois é. O Bitcoin existe pelo simples fato de que todas as tecnologias podem ser usadas para o bem e para o mal. O abuso de poder feito por bandidos gerou uma consequência lógica, que é as pessoas se defenderem desse abuso de poder. É uma corrida de gato e rato. O Bitcoin é uma resposta moral, física, econômica ao abuso de poder praticado por políticos. Por que o Bitcoin existe? Porque o celular existe. Porque você pode fazer coisas com o celular. Você pode melhorar a sua produtividade com o celular. Você pode melhorar a sua vida com o celular. Você pode ganhar dinheiro com o celular. Você pode, não sei, agendar coisas com o celular. O celular tem certas utilidades. O Bitcoin também. Uma dessas utilidades é você não ser diluído. A outra é você não ser mais confiscado. Não importa a quantidade de armas, não importa a quantidade bélica que qualquer estado tenha. Nenhum vagabundo político vai conseguir roubar suas chaves privadas se você simplesmente não falar. Ou se você nem souber, né? Digamos que você faça a sua carteira, sua chave privada, e você não grave as palavras, você simplesmente anote em algum lugar. Pronto, acabou. Nenhum vagabundo, não importa o tamanho do fuzil dele, não importa o tamanho da canetada do juiz feminista dele, não vai conseguir te roubar. Tá entendendo? Esse é o poder do Bitcoin. Por causa da criptografia, uma arma de guerra, né? Por causa da criptografia, foi criada uma arma de guerra centralizada que atua como defesa de guerra, na verdade. O Bitcoin é uma defesa de guerra. É usada para você se defender de ataques. O Bitcoin não é a bolha, ele é a agulha. O Bitcoin é a agulha do sistema fiduciário, não é a bolha é a agulha, vai estourar tudo, acabou. A consequência lógica de você criar uma ferramenta que impede as pessoas que usam ela de serem roubadas é, a longo prazo, essa ferramenta se tornar cada vez mais importante e os parasitas que dependem de roubar pessoas para sobreviverem não conseguem mais parasitar, eles vão morrer de fome. O Bitcoin é a bolha que vai estourar todos os países do mundo que não se adequarem à nova forma de energia monetária do mundo. Acabou. É impossível acontecer. É impossível você ser roubado, na verdade, né?
Acabou. Por isso que o Bitcoin é importante e é para isso que ele foi criado. Porque ele existe pelo mesmo motivo que armas existem, pelo mesmo motivo que telefone sem fio existe, pelo mesmo motivo que celulares descartáveis existem, pelo mesmo motivo que headsets existem, celulares existem, computadores existem. É uma tecnologia. E como toda tecnologia tem seus fundamentos, tem sua forma de ser utilizado. E a função do Bitcoin é você não ser mais roubado por vagabundo. Para você não ser mais nem diluído por vagabundo também, né? Para você, se você quiser sair do sistema onde o vagabundo manda na sua vida e você finalmente mandar na sua própria vida. Entendeu? Por isso que o Bitcoin é tão importante. Com essa mensagem eu termino esse vídeo. Estude Bitcoin ou se arrependa amargamente. É isso. Tchau.